Você já se perguntou o que faz de um dia ser tão memorável? Será que a nossa vida ela é definida por grandes momentos? Agora me conta, você já ouviu falar no termo delulu? E já ouviu alguém falar, talvez no TikTok, talvez no Instagram, sobre romantizar a nossa vida ou o nosso cotidiano? Bom, vamos falar sobre essas perguntas e algumas outras neste episódio de hoje. Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Juta Sitori, @JutaSitori, e esse é o nosso espaço de conversas que não cabem em 15 segundos de um story do Instagram. Durante os próximos 30 minutos a gente vai conversar sobre algum tema relacionado à rotina para que eu possa entender um pouco mais sobre a minha rotina e, quem sabe, te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua. A nossa conversa é dividida em 4 blocos. A gente começa realmente num papo entre amigas, caminha para o segundo bloco com teorias, autores, livros. No nosso terceiro bloco a gente entra em algumas histórias mais pessoais da minha vida e a gente termina o episódio com o nosso quarto bloco, exercícios práticos para sairmos deste furacão juntas. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre as poéticas do cotidiano. Se eu te contar, você consegue acreditar que foi um café da manhã bem preparado, digno de um feed do Pinterest aesthetic, que salvou meu dia? Essas pequenas coisas, pequenos momentos do nosso dia, do nosso cotidiano, realmente têm um poder absurdo de mudar a nossa vida. Eu amo uma frase que diz que a nossa vida, na verdade, está escondida nos nossos hábitos, na nossa vida, na nossa rotina. O que tem de tão relevante, tão importante nessa nossa rotina que vale a nossa atenção? E por que eu tô te falando que um momento muito gostoso de café da manhã, agradável visualmente, consegue salvar o meu dia? Tem a ver um pouco com essa romantização de pequenos momentos, mas tem a ver principalmente com esse entendimento de como que esses pequenos momentos, pequenos hábitos, que não tem nada de mais, nada de extraordinário, como que são eles que compõem, num quadro maior, a nossa vida. E quando eu fui fazer uma breve pesquisa para conversar com vocês sobre esse tema de poéticas do cotidiano, que pode ser um termo um pouco mais sofisticado para essa ideia de romantizar a nossa vida, romantizar a nossa rotina, eu sempre percebo um perigo muito grande em tratar sobre esse assunto. E eu fui pesquisar um pouco mais, entender o que as redes estão falando sobre isso, o que o TikTok fala sobre isso. Até que eu me deparei com um termo que eu nunca tinha ouvido falar antes. O termo delulu. Você já ouviu falar? Sabe o que é delulu? Fui pesquisar, obviamente, descobri que delulu é um apelido fofo. Eu achei muito fofo para delusional. Delusional, acho que é essa a tradução. Enfim, um adjetivo atribuído a pessoas que estão praticamente fora da realidade, tem uma visão distorcida da realidade. E se eu não tivesse caído nessa bolha do TikTok, eu diria que é um termo ruim, né? Uma qualidade negativa. Afinal, não me vejo ficando feliz por ser chamada de delusional. Eu não sei se essa palavra existe, agora fiquei na dúvida. Eu sei que em inglês o termo é delusional, porque eu fui, pesquisar o delulu. Mas parece que quase que esse xingamento, né? Tipo, aquela pessoa que é descolada da realidade, aquela pessoa que fala coisas que não tem um lastro no real, sabe? Mas, por incrível que pareça, este termo é visto no TikTok como algo positivo. Você ser delulu tem um aspecto de se desconectar da sua realidade ou meio que viver em outra realidade inexistente no real, de forma a meio que criar essa própria realidade. Ai, muito difícil isso. E eu, com os meus anos de filosofia, achava que estava num terreno difícil. Entender sobre as vontades e as questões de manifestação dos sonhos e cocriação, enfim, isso é muito difícil para mim. Não é algo que desce com facilidade pela minha goela. Mas vamos lá. Este termo, ele tá muito associado com aquela ideia de fake it until you make it. Tipo, fingir até que aquilo se torne realidade. Por exemplo, eu tô aqui numa situação, numa rotina que eu odeio meu trabalho, sinto preguiça de trabalhar e acabo ficando mais desleixada. Enfim, essa é a minha realidade atual.
se eu ligasse o meu modo Delulu, eu visualizaria, assim, o meu trabalho perfeito. Eu vou ser uma executiva. Nesse meu trabalho perfeito, eu tenho que estar muito bem vestida, eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que ser pontual. Então, de certa forma, eu vou me importar como se eu estivesse naquela outra realidade. Totalmente delusional. Totalmente dissociada da realidade. Mas meio que preparando o terreno para aquele momento que eu consiga atingir aquele meu sonho. Ok. Isso em si vale a minha crítica? Sim. Mas eu até entendo o processo e não acho a pior coisa do mundo. Eu não acho ruim você pensar no fake it until you make it. Tipo, eu, por exemplo, quando comecei a criar... Aqui, eu no podcast. Eu sou uma podcaster? Não. Eu fico muito feliz todos os dias que eu abro e vejo que tem uma pessoa inscrita aqui no canal, /YouTube, /Spotify. Sei lá, a gente tem uns 300 inscritos. Inclusive, se você não segue esse podcast, não está inscrita neste canal do YouTube, essa é a sua deixa. Mas então, eu não sou uma podcaster famosa. Eu tenho uma rede no Instagram que tem uma visibilidade considerável, mas estou longe de ser um ponto de destaque. Mas é por isso que eu vou me portar como se eu não fosse? Não, eu fiz questão de ter um cenário digno de uma podcaster. Eu faço questão de ter aqui o meu iPad. Quem tá me vendo no vídeo tá vendo. Eu me sinto no programa da Eliana, com aquelas fichas de apresentadora, porque eu tô vivendo o meu momento. Isso em si é ruim? Não, acho ótimo. Mas não é muito difícil visualizar uma crítica por fomentar o Delulu, por fomentar essa ideia de se desconectar. Eu acho que a gente pode usar a palavra se alienar, talvez. Essa palavra é muito forte, né? Mas, enfim, o que vocês acham disso? Me contem. Vocês estão dentro desse movimento Delulu ou acham isso uma piração total e que pode ser até muito prejudicial? Então, ao invés da pessoa criar consciência sobre a sua realidade, ela meio que apaga essa realidade e se finge em outra realidade. Enfim, pode ter várias preocupações, inclusive com um dos nossos mantras aqui, que você é responsável por compreender a sua realidade. Como que eu vou falar para vocês que a gente é responsável por compreender a nossa realidade e sugerir que a gente delusione? Esse não é o termo que eu gostaria, mas sugerir que a gente vire uma delulu, sabe? São coisas incompatíveis. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe algo de muito bonito em olhar com uma beleza para nossa rotina. E esse termo delulu surgiu na minha pesquisa quando eu estava tentando entender o que as pessoas acham sobre romantizar a vida, romantizar a rotina. Vocês conseguem perceber a relação, né, entre esses dois termos. Me parece bastante clara. Mas, enquanto falar do delulu me causa um receio, falar sobre romantizar a vida existe uma parte complicada e complexa, mas existe algo muito alinhado com coisas que eu acredito. Porque, como a gente começou esse episódio, a nossa vida, ela é feita de pequenos momentos. A nossa vida, ela é feita de pequenos hábitos. A nossa vida, ela pode ser marcada por grandes conquistas, mas essas grandes conquistas, realmente em tempo, significa, sei lá, 1% da sua vida. 99% você está trabalhando para chegar nesse outro lugar. Conversamos bastante sobre isso em alguns episódios, porque realmente é um mantra que eu levo para mim e comunico e ensino isso para as minhas alunas. Se a gente começa a olhar com muito carinho, com um olhar contemplativo para essa nossa rotina, e romantizar a rotina pode ser uma forma de fazer isso, ponto positivo para ela. Acho super, super válido. Mas o que significa romantizar a nossa rotina? Significa, por exemplo, a gente meio que se sentir
protagonista do nosso filme. Então, mais um dia, acordo cansada, acordo, sei lá, sem saco, não dormi direito. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me empenhar em montar um bom café da manhã. Eu posso me empenhar em fazer aquele meu lanche favorito, em montar a mesa. E, quem sabe, colocar um vlog bem aesthetic no YouTube enquanto eu vou comendo. E vou sentindo, quase que montando uma vibe que faz rolar aquele momento do café da manhã e faz com que aquilo seja algo digno de olhar contemplativo. Vocês conseguem acompanhar essa linha de raciocínio? Eu vou tomando cuidado porque, não sei se você sabe, mas eu, depois de fazer a minha graduação em cinema, eu fui fazer meu mestrado em estética. Estética é filosofia da arte. Então eu tenho um pouco desse repertório sobre filosofia da arte, enfim. E se me der, como é que é a expressão? Pano para manga, eu vou entrar numa espiral que eu também não quero atordoar essa nossa conversa com questões filosóficas nesse nível. Porém, olhar para a nossa própria rotina com um olhar do belo, com um olhar realmente poético, por isso que esse episódio se chama Poéticas do Cotidiano, faz com que a gente agregue um valor muito significativo para momentos que são ordinários, quase que transformando eles em extraordinários. Isso pode ser o seu café da manhã, isso pode ser na hora de você se deitar, acender uma vela, isso pode ser você passar no mercado e comprar um buquê de flores, isso pode ser você preparar um banho e, sei lá, ter um cheiro gostoso, sais de banho, usar um spray. Isso é muito chique, né? Spray na cama, assim, de cheirinho na cama. Eu acho muito chique, eu amo. E realmente, em inglês a gente falaria set the vibe, tipo, prepara, assim, monta eu não sei traduzir isso, me desculpe. Eu tento fortemente evitar essas expressões em inglês. Mas tem coisa que a gente tem repertório em inglês e faz parte, sabe? Espero que vocês continuem gostando de mim, mesmo assim. E pensar nessa romantização do cotidiano, da nossa rotina, significa também trazer esse olhar contemplativo. Muitas vezes, quando a gente fala sobre romantizar a vida, a gente está falando sobre coisas dignas de takes, de reels ou de fotos, de stories. Pode ser problemático, no nosso bloco sobre teoria falaremos um pouco sobre essa problemática, porém, quando você monta aquele ritual, sabe? Dessa vibe que eu tô falando, de romantizar, enfim, um momento da nossa rotina, a gente se coloca num olhar contemplativo. A partir do momento que a gente se coloca num olhar contemplativo, a gente consegue estar mais presente naquele momento. E por que isso é tão importante? Quando a gente tá vivendo a nossa vida e fica pensando no que a gente quer atingir, nos nossos objetivos, nas nossas metas, nessas futuras conquistas, o que é importante sim, e existe esse valor, mas se a gente está a todo momento com o olhar lá para frente, isso só acontece por conta de uma capacidade nossa, pro bem ou pro mal, de viajar no tempo mentalmente. Então eu consigo viajar no tempo mentalmente e ficar pensando nessas coisas do futuro. Estar constantemente com a cabeça no futuro é uma causa clássica de ansiedade. Pensar em cenários, pensar em hipóteses, pensar no que poderia acontecer se eu fizesse isso ou aquilo, será que eu tô fazendo o suficiente ou não? Espiral da ansiedade. Quando a gente desloca o nosso olhar para o nosso cotidiano, para o momento do agora e para ações pequenas que compõem a nossa rotina, a gente também desloca essa nossa viagem do tempo e traz a nossa mente que está lá no futuro para o presente. E é uma forma de você se conectar com a sua rotina e de você, talvez, acalmar essa maré da ansiedade na nossa cabeça. Por isso que não é a coisa mais delusional do mundo falar em romantizar a própria rotina. Existem os seus pontos positivos, ao meu ver. E a gente pode considerar que essa valorização da rotina é muito importante para que a gente se conecte no presente, esteja presente mesmo e consiga trazer a nossa mente para o momento presente, o que pode nos ajudar com questões de ansiedade, enfim.
Mas também, muito importante, de forma estratégica mesmo, você pensar que os seus grandes resultados, eles são frutos de pequenos passos. Muito difícil você ter uma referência de alguém, enfim, de algo, de alguma história, que são feitos grandes por feitos grandes. Muito provavelmente são grandes conquistas que surgem de trabalhos diários. Enfim, quem é sócio do clube, aluno do Rotina Perfeita, eu vou falar de novo, a aula Hábitos e Rituais faz com que a gente consiga perceber exatamente o que está rolando quando a gente fala da diferença de um hábito e de metas. E quando eu fui pesquisar também um pouco para conversar com vocês sobre essa potência do cotidiano, do ordinário, da rotina, eu me deparei com alguns autoras, mulheres, que é importante também, que discutem sobre a potência revolucionária contida em hábitos ou pequenas ações cotidianas. A gente vai falar disso também no próximo bloco. Então, aproveitando esse gancho, vamos para o próximo bloco. O bloco sobre teorias. E este bloco está caprichado com questões que tem toda a minha paixão, todo o meu coração. Porque estamos falando de rotina, check, eu amo. Sobre beleza, estética, poesia, apaixonante. Estamos falando sobre essa coleção de momentos sei lá, no seu Instagram, no seu Pinterest, que por mais que a gente entenda uma pequena problemática que vamos falar sobre isso, é uma coisa que eu amo. Eu amo capturar esses meus momentos. Faz parte já do meu cotidiano, inclusive. Então, esse bloco vai ser um momento de ápice desse nosso podcast. E para começar, falaremos de um fotógrafo, artista, super conhecido. Você muito provavelmente já ouviu falar dele. Nosso querido Andy Warhol. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, mas caso você não conheça, um artista que é bastante conhecido nesse mundo da pop art, principalmente quando estamos olhando para a década de 60. E por que ele está aqui nesse nosso bloco? Porque a gente não precisa só pensar em teorias, em estudos de forma textual. A gente pode pensar de uma forma imagética também. E ele é um artista que pensa sobre esse cotidiano, pensa na transformação desse ordinário em extraordinário. Super famoso por aqueles quadros de latinha, como é que se chama? De sopa, eu acho, Campbell. Louis, se tiver uma fotinho, coloca aqui do lado. O trabalho dele é muito pautado em tentar transformar esse cotidiano em algo extraordinário. É óbvio que existem várias outras camadas em relação a essa análise crítica sobre a cultura de massa. Ele também tem um trabalho forte com celebridades. E então tem aquele quadro com a Marilyn Monroe, também pop art, enfim. E o que ele faz é pegar um objeto que não tem valor nenhum e agregar um valor estético a esse objeto. E quando a gente está falando sobre essa nossa romantização da rotina, a gente pode pensar em formato parecido. Não estou chamando ninguém aqui de Andy Warhol, mas muito menos eu. Mas quando a gente pega aquele hábito de, por exemplo, pegar o ônibus às 5 da manhã, é importante termos consciência crítica da nossa realidade material. Talvez você entenda um pouco do que eu tô falando, talvez não, mas vamos lá. É importante ter essa consciência crítica. Porém, também é muito bonito conseguir pegar um momento ordinário como esse e transformar em algo extraordinário. E para trazer um exemplo mais palpável, no próximo bloco sobre histórias eu vou contar uma situação que você vai conseguir se identificar. Bom, e seguindo sobre as nossas teorias, autores, existe uma autora que tem um estudo muito, muito, muito interessante sobre essa valorização de objetos realmente do cotidiano. Essa autora é a Jane Bennett e ela tem um trabalho focado em entender esse valor de objetos mesmo, como que um objeto inanimado, algo que, sei lá, estaria só lá no canto. Então, por exemplo, uma jarra
com flores, algo simples, como que aquilo pode ter uma potência muito grande. Esse trabalho dela, pensando pelo lado da filosofia, faz quase que essa inversão entre a importância que a gente dá ao ser em relação à matéria, falando que existe uma potência poética, política muito relevante em objetos também. E estudar sobre isso, pensar sobre isso, pode nos ajudar a trazer esse olhar para essas coisas simples, mas muito potentes. Eu tenho tentado estudar um pouco por esse lado das poéticas do cotidiano e pode parecer imperceptível, para muitas pessoas pode parecer algo que é totalmente, sei lá, que nem dá para perceber. Mas nos meus posts do Instagram eu tenho tentado usar imagens de cotidiano com objetos. Então, ao invés de ter, sei lá, uma pessoa exausta, eu posso trabalhar isso com uma xícara de café no canto, algo que mostre que, sei lá, só de olhar para aquela xícara de café que está num canto, num lugar meio sem tanta iluminação, como que aquela imagem também consegue ter uma potência e me transmitir essa sensação de cansaço, por exemplo. E eu me orgulho de dizer que temos também uma outra autora muito importante para pensar sobre esse assunto. Eu tento sempre que possível trazer autoras e não só autores. Nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que balancear as duas coisas. Tem teorias que são muito relevantes e que, independente de se foram escritas por homens ou mulheres, são válidas de pensarmos aqui nesse bloco. Mas, para mim, pessoalmente, é muito importante conseguir trazer esse recorte de pesquisas de mulheres. Porque, enfim, não sei com quem exatamente que eu estou falando, mas tem uma grande porcentagem de mulheres que me acompanham. Então, muito provavelmente, estou falando com você, mulher. E essa autora é Christine Ross. Ela tem um trabalho que, até onde eu pesquisei, não tem tradução para português, mas fala sobre a política e as poéticas da vida cotidiana, do everyday life. Cotidiano, né? A gente pode traduzir. E o trabalho dela tenta entender como que o nosso cotidiano ele se escala para grandes revoluções. E é um trabalho muito, muito lindo. E que, por mais que a gente não esteja falando aqui de revoluções, não é o nosso caso agora. Não imagino que você esteja pensando na sua rotina para culminar em uma revolução. Eu também não, no meu caso, só quero minimamente sobreviver ao dia. Visualizar esse impacto de pequenas coisas da nossa rotina em grandes resultados também faz com que a gente possa tentar valorizar esse nosso cotidiano. Lembra que eu comentei como que esse processo de documentar e de trazer um olhar estético para o nosso cotidiano, né? Romantizar essa nossa vida pode estar muito associado com o ato de documentar mesmo pelos nossos stories, reels, enfim. Isso pode ser muito bonito, mas isso pode ser muito problemático. Tem uma outra autora, terceira autora do dia, Yasmin Ibrahim, que tem um artigo sobre o ato de instagramar a nossa vida. Chama Instagramming Life. Só que o que ela argumenta é que a gente focando em tornar coisas instagramáveis, então até o meu lanche do café da manhã tem que ser algo instagramável. E isso acaba se transformando em uma performance. Quando a gente estuda sobre, principalmente da comunicação, né, que tem a ver com essa minha graduação em cinema, que eu me formei em comunicação social com habilitação em cinema, a gente fala muito sobre a performance. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, porém, podemos entender como que esse ato de se aparecer toda hora nos stories, estar, por exemplo, filmando enquanto eu estudo, detalhe para o nosso, acho que 1 ou 2 episódios atrás que eu comento sobre os 30 grams, acho que foi no episódio passado, né, sobre produtividade. Como que isso pode estar se destacando do real e se tornando uma performance? Então, o quanto que tá tudo bem eu performar para a câmera e posicionar a câmera, montar um cantinho de estudos perfeito e, sei lá, ligar um time-lapse e ficar estudando. Se eu tô estudando só pela performance, só pelos likes, por exemplo, ou só para criar essa minha... ou só para nutrir essa minha conta do meu Instagram, quanto que isso é válido
E parece que é uma inversão, né? Eu não tô estudando para, sei lá, pelo conhecimento e existe uma consequência que é o meu crescimento no Instagram. Talvez em algum momento as coisas se invertam e eu não quero acordar cedo para conseguir ter uma boa rotina. Eu quero acordar cedo para conseguir performar uma rotina digna de Instagram. E como que isso pode ser problemático. Por isso que eu falei lá no começo desse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala sobre esse delulu. Tem uma hora que às vezes a gente pode colocar a carroça na frente dos bois. Não sei se seria uma boa expressão essa. O que eu quero dizer é realmente uma inversão de papéis. Vamos pensar, por exemplo, que, sei lá, você tá voltando do seu trabalho e você tá num dia que foi horrível, você passou por algum momento muito estressante no seu trabalho, mas você tá lá, mantendo a sua pose de Lulu e pensando, mais um dia cumprido, assim, com a cabeça erguida. Será que é válido a gente jogar para debaixo do tapete? Eu diria que não. Acho que não faz sentido a gente afogar emoções e situações que são do mundo real para que a gente consiga se manter no personagem do nosso mundo de Lulu. Por isso que eu acho que é um grande problema a gente se apegar tanto a sermos de Lulus. E agora nós vamos para o nosso terceiro bloco. Tenho uma história para contar para vocês, que na verdade é uma história minha, mas não é. Este domingo fui ao cinema assistir Dias Perfeitos. Se você não assistiu, assista. E não vou me dar ao trabalho de falar contém spoilers. Porque, gente, se você acha que eu te contar alguma situação desse filme vai estragar a sua experiência, você está completamente errada. Eu já odeio esse negócio de spoiler, tipo, não me conte os spoilers, porque pra mim uma coisa é o filme que você está assistindo, outra coisa é um plot twist, eu não sei. Eu não entendo muito esse negócio de spoilers, talvez porque eu não esteja tão imersa em roteiros que tem tantos plot twists. Mas voltando à situação, este domingo eu fui assistir Dias Perfeitos. E o filme, ele é uma ode ao cotidiano. Realmente acompanha a vida de um personagem que é faxineiro de banheiros públicos em Tóquio. Então ele acorda todo dia, ele cumpre o turno da manhã. Ele acorda todo dia, ele arruma sua cama, se troca, escova seus dentes, rega suas plantas. Acho que era essa a ordem, não me lembro. E vai para o trabalho, pega a sua van e vai ao trabalho. E faz o seu trabalho da forma mais impecável possível. E a gente acompanha isso. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que, sei lá, um mês dessa rotina dele. 3 semanas, 2 semanas, não sei. E é isso. A gente tem alguns momentos em que algumas coisas acontecem fora da rotina. Porque faz parte da nossa rotina termos momentos que fogem da nossa rotina. Porém, o filme, ele enaltece a rotina. Óbvio que, com o passar dos dias, algumas coisas vão ficando um pouco mais rápidas, a gente não vê a ação por completo, mas é realmente um movimento de enxergar essa beleza do cotidiano, de enxergar a beleza de acordar todos os dias e fazer exatamente a mesma coisa e cumprir da melhor forma possível o seu papel. Então, será que é um problema a gente não estar fazendo a nossa crítica social dessa situação? Tem momentos que isso cabe, mas tem momentos que o que cabe e o que pode fazer mais sentido é justamente essa visão poética do nosso cotidiano. E o próprio autor tem um olhar contemplativo, que é algo que a gente começou no primeiro bloco falando. Ele tem um momento de, por exemplo, fazer o lanche dele, o almoço, não sei, e ele olha para as árvores e ele tem essa conexão. Ele se interessa muito pelas sombras e, enfim, essas paisagens. Ele tira a câmera analógica dele e tira uma foto. E isso tudo dentro de uma rotina, porque faz parte do cotidiano dele tirar fotos, faz parte todo final de semana revelar essas fotos, mandar revelar essas fotos, faz parte de todo final de semana ele abrir o baúzinho dele e guardar as fotos legais e rasgar as fotos que não ficaram boas. E ele tem essa personalidade contemplativa, colecionadora de coisinhas, assim. Eu fiquei encantada por esse filme. E é óbvio que, importante comentar, pela
minha percepção do filme, esse personagem, ele não foi colocado nessa situação meio que pelo destino. Ele escolheu estar lá. Então parece que a história dele é uma história de uma família, talvez financeiramente bem, ou talvez financeiramente muito bem, e por alguma escolha ele quis se contentar e resistir a essa vida luxuosa para viver essa vida mais pacata, essa vida com mais simplicidade. Então, também é um ponto de atenção a gente falar sobre a escolha. Não estamos falando de uma pessoa que não tem escolha, talvez ele tenha escolha, o que torna a situação muito mais complexa. Porém, que é lindo, Então, eu assisti esse filme e depois que eu assisti no domingo, minha cabeça já ficou borbulhando de ideias pra gente conversar aqui juntas nesse nosso momento que eu amo. E na segunda mesmo eu já escrevi esse roteiro, enfim, comecei a fazer mais pesquisas, li bastante na terça para gravar esse nosso episódio de hoje. Então, se você não assistiu, fica o convite para assistir Dias Perfeitos. Não sei se tá no cinema ou não, quando você está assistindo. Eu acho que ele foi feito, distribuído pela MUBI, então talvez esteja lá, vou deixar aqui na descrição. E com isso, vamos para o nosso quarto bloco. Hoje, pela primeira vez, eu não te joguei num buraco, não te joguei num poço, então eu não preciso te resgatar. Mas talvez eu tenha te inspirado, espero eu. E para conseguir dar encaminhamentos práticos a essa inspiração, trago aqui exercícios. Eu adoro usar essa expressão de encaminhamentos práticos, porque quando você participa de reuniões, principalmente de... como é que fala? Não é grêmio. O grêmio é uma palavra que minha mãe usava. Centros... tipo centro acadêmico, movimentos estudantis, e a gente tem aquelas reuniões de tipo 4 horas, chega alguém e fala assim, vamos aos encaminhamentos práticos, porque eu não aguento mais ficar conversando coisas que não estão me levando para lugar nenhum. A ideia dessa nossa conversa é realmente conseguir te inspirar a enxergar essa beleza, porém, hoje, nesse momento agora do nosso quarto bloco, eu vou te dar de presente 4 exercícios para você conseguir na prática praticar essa poética do cotidiano. E a gente começa com algo que quem é minha aluna sabe, são os nossos rituais. A minha sugestão é que você crie um ritual extraordinário. E aí eu escrevi aqui, extra em parênteses, ordinário, porque faz parte, da nossa rotina. Escolha um momento específico do seu dia. Pode ser um café da manhã, a ida ao trabalho, preparação para começar a estudar, talvez um momento antes de dormir, esse ritual noturno, fica a dica. Transforme-o em um ritual extraordinário, adicionando elementos que elevam a sua experiência sensorial e estética. Isso pode ser feito através da preparação de uma refeição especial, escolhendo alguma bebida que traga mais prazer, alguma coisa que você ou visualmente gosta ou realmente agradável ao seu paladar. Talvez arrume esse espaço com flores, velas e set the vibe. Prepare essa atmosfera. A atmosfera não é uma palavra tão legal quanto vibe, Então, continuarei falando da minha vibe. Durante esse ritual, dedique-se a estar plenamente presente, observando e absorvendo cada detalhe e sensação. Esse exercício ele é ótimo, porque a gente fala muitas vezes sobre mindfulness e essa presença e, enfim. Ok, é importante, mas como que a gente faz isso na prática, sabe? Às vezes a gente se perde um pouco e fica muito nessa caixinha de fazer a meditação. Talvez não, se você prepara o ambiente e se conecta com aquele ambiente e realmente vive aquele ritual com prazer sensorial, isso faz com que você esteja presente no momento. Então, a gente pode falar de uma prática mindfulness nesse sentido. Exercício número 2. Pasta de referências visuais. Crie uma pasta no seu Pinterest dedicada a capturar a beleza do cotidiano através de imagens selecionadas. Eu tenho uma pasta que se chama Poéticas do Cotidiano. Vou deixar o link aqui embaixo. Você pode explorar fotos com momentos de tranquilidade. Você pode explorar fotos que tenham natureza, que tenham momentos de refeições, talvez alguma coisa parecida com o seu ritual, enfim. Mas o mais legal é realmente fazer esse garimpo de imagens bem
cotidianas mesmo. Talvez você encontre até alguns artistas e comece a se interessar um pouco mais por esse nicho das artes. Essa coleção servirá como uma fonte constante de inspiração visual, lembrando-a das infinitas possibilidades de encontrar a beleza nas coisas simples. Exercício número 3. Treino do olhar apreciativo. Utilize o seu celular ou uma câmera. Eu adoro fazer isso com a minha câmera analógica. Estou dentro daquele movimento meio vintage. Teve um momento que isso era muito em alta, né? Tipo, tudo era vintage. Eu tenho resquícios desse momento e eu sou apaixonada pelo meu vinil e pela minha câmera analógica. Capture fotografias ou vídeos de momentos, objetos, cenas que normalmente passariam despercebidas. Não sei se vocês já viram esse tipo de Reels que alguém filma meio que da janela, parece uma câmera meio de cima, com o movimento da rua. É tão lindo você ver as pessoas passando, aí tem aqueles casais que passam, aquela criancinha, aquele senhor com um jornal debaixo do braço. É isso. Você pode tentar trabalhar um pouco com a luz, com as situações, com ações, enfim. O objetivo é treinar a sua percepção para apreciar a beleza e a poesia escondida nas rotinas diárias. Periodicamente, revise suas capturas para observar como a sua percepção da beleza pode ter evoluído. E, por fim, exercício número 4, criação de um espaço inspirador. Identifique um espaço da sua casa ou do seu local de trabalho, mas acho que é melhor da sua casa, que você usa com frequência na sua rotina, mas que talvez não seja tão inspirador quanto ele poderia ser. Pode ser a sua mesa de trabalho, onde você toma café da manhã, um cantinho de leitura, enfim. Dedique um tempo para transformar esse espaço, tornando-o um ambiente que estimule a criatividade. Você pode entender o que atualmente acontece naquele espaço que não te inspira. Então, pode ser uma certa bagunça, pode ser a falta de luz natural, pode ser até a falta de uma luz diferente. Então, por exemplo, aqui no cenário, a gente tem essas luzes mais quentes, essa luz aqui atrás de mim. Isso tudo vai criando setting the vibe. Você pode reunir algumas inspirações, ou buscando ideias, ou realmente imprimir essas fotos e colar. Eu adoro fazer isso. E se você quiser fazer mudanças um pouco mais estruturais, faça uma lista dessas mudanças e coloque-as em prática. Por exemplo, no meu cantinho de estudos, onde eu gravo, eu sentia que tinha algumas coisas que me incomodavam. Então, por exemplo, a janela era de um metal, assim, que não era muito harmônico. E aí eu coloquei uma cortina de um tecido meio de linho, assim, e fez toda a diferença. Inclusive, sócias, a gente tem uma aula dentro do clube focada em ambientes e como que isso afeta a nossa produtividade, enfim, incrível. E assim terminamos o nosso bloco de exercícios. E para finalizar esse nosso episódio, 3 frases que resumem. 1. A beleza e o significado da vida não se limitam a grandes eventos, mas se constroem a partir do nosso cotidiano. 2. Existem problemas em se desconectar da realidade e exigir beleza de uma rotina insustentável. Alerta de Lulus. 3. Enxergar a importância da rotina não se dá apenas por atos de beleza, mas também pela contemplação, falando um pouco desse estado de presença, né? E assim terminamos este episódio. Espero que você tenha gostado. Muito, muito, muito obrigada por ter ficado até o final nessa conversa comigo. Quero muito saber o que você acha desses temas, se você concorda ou não comigo, com a minha análise sobre o Delulu, sobre romantizar a vida. Deixa aqui nos comentários do YouTube, ou então na caixinha do Spotify, ou então me mande DMs, ou então me acompanhe no Instagram. Enfim, a gente está presente em todos os meios de comunicação para que você consiga me acessar por qualquer um dos lados. Se você quiser acompanhar a minha rotina mais de perto, só me acompanhar no @jutestori no Instagram. E se você quiser conhecer mais do meu projeto, Clube Rotina Perfeita, no Instagram, @Clube Rotina Perfeita. Esse clube surgiu justamente dessas trocas e conversas e muitos, muitos, muitos estudos sobre comportamento e rotina. Isso tudo virou um curso, isso tudo virou um clube de assinaturas e hoje em dia dentro desse clube você tem acesso a uma biblioteca com mais de 50 aulas disponíveis. E além disso faz parte de uma rede social mesmo, uma rede de apoio maravilhosa com mulheres da mesma jornada que você. Nos vemos na semana que vem. Boa semana para você e até mais!